Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim a palavra de Deus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ler todos juntos, independente da sua versão, apesar de que nós temos uma versão única na tela, que é a mesma que eu uso aqui. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Tome o seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. O Evangelho segundo escreveu o evangelista, observe isso: João foi evangelista, foi discípulo e foi apóstolo de Jesus. Segundo escreveu o Evangelho de João, ele começa falando no verbo, na palavra. A palavra verbo no grego é logos. E é interessante a gente observar isso, que no verso 1 do capítulo 1, João inicia o seu livro dizendo que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No grego ele diz que no princípio o Logos era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Tudo que foi feito, foi criado, foi feito pelo poder da palavra de Deus. E aqui nós já conseguimos desmantelar qualquer teoria contrária ao Evangelho, à palavra de Deus, qualquer seita que diga que Jesus primeiro não esteve no princípio, porque a Bíblia diz que ele é antes de tudo e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É o verso 3 do Evangelho de João. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? A palavra. Por ele quem? O Verbo. Por ele quem? O Logos. E o Logos, que é Jesus, que é a palavra. É importante a gente ratificar, ressaltar isso, para que você fixe isso na sua mente e no seu coração. O verso 2 do Evangelho de João, capítulo 1, ele diz que ele estava no princípio com Deus. Se Deus não tem princípio, não tem criação, obviamente Jesus também não tem criação. Existe uma denominação que diz que Jesus foi criado. Jesus não foi criado. Olha o que o verso 2 está dizendo. Ele estava, quem é que estava? A palavra, o Verbo, o Logos, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, na palavra, observe, na palavra, no Verbo e no Logos estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Tá? E aí no verso 14 que nós lemos, é onde finaliza essa parte da apresentação do Verbo. João fala novamente que o Verbo se fez carne, a palavra se materializou, o Logos se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João teve essa experiência, junto com os discípulos, de ver a materialização do Verbo, da palavra, do Logos, Jesus. E quem viu Jesus, viu a glória de Deus, cheio de graça e de verdade. Por isso o Evangelho de João começa falando no Verbo, que estava com Deus, o Verbo que também era Deus, e que segundo João é o Verbo que se fez carne
e habitou, e andou, e comeu, e viveu, e dormiu, e esteve entre os discípulos. Em que lugar João Batista começa a sua missão? João começa a sua missão anunciando a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E no Evangelho de João vamos ver também o discípulo, o apóstolo e o evangelista mostrando os primeiros apóstolos de Jesus que andaram com ele e conheceram o Mestre. Vamos ver que João mostra os ensinamentos que Jesus transmitiu, não apenas ao colégio apostólico, mas principalmente a um dos maiores nomes daquela época, das maiores referências do Novo Testamento e dos tempos de Jesus, que era Nicodemos, o mestre da lei. Vamos ver também que João, ele dá a resposta a João Batista quando lhe perguntam, quando lhe disseram que Jesus também deveria ter sido batizados, e a todos os quantos chegarem fossem a ele. Então, segundo o Evangelho de João, o apóstolo João, ele era filho de Zebedeu. Estamos falando agora do apóstolo, não de João Batista. Então é interessante você ou anotar ou prestar atenção para não se confundir, porque segundo o evangelista João, o apóstolo João também, ele era filho de Zebedeu com Salomé. Esses eram os pais de João, e era irmão, João era irmão de Tiago. A gente chama ele na Bíblia de Tiago menor. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Por quê? Porque nessa história haviam dois Tiagos. O que chamamos de Tiago maior, Tiago maior e Tiago menor. Os dois são diferentes pessoas. O nome Tiago é uma tradução do hebraico Yaakov. Olha que interessante é isso aqui também. Tiago é uma tradução do nome Yaakov, que também remete para o nome de Jacó. Por que que ele tinha esse nome Yaakov, ou Jacó, ou Tiago? Porque o nome significa aquele que segura pelo calcanhar, aquele que segura pelo calcanhar. Vocês conhecem a história de Jacó e Esaú, né? Então é esse aí. Ou ainda o significado é aquele que segura o calcanhar, ou aquele que ultrapassa, aquele que ultrapassa, que atravessa, que atravessa, ou seja, em atitudes relacionadas à fé, como forma de superação. Não importa o nível do grau, mas aquele que supera, aquele que ultrapassa, aquele que vence obstáculos. Esse é o significado do nome Jacó ou Yaakov.
em hebraico. Vou transliterar, estou transliterando, tá? Yaakov não é, e aí quando você ouvir aqui, que é o interessante, a gente ter a oportunidade de sentar e ler, e estudar e aprender a palavra de Deus. Porque quando você ouvir qualquer pessoa que disser que Jacó significa suplantador, já ouviram isso? Enganador, trapaceiro e por aí vai, não é verdade, não tem nada a ver com o nome dele. O significado do nome Yaakov é aquele que segura pelo calcanhar ou aquele que ultrapassa, aquele que vence obstáculos, tá? Então no Novo Testamento, 2 foram os apóstolos que tiveram o mesmo nome, que foram os apóstolos de Cristo. Primeiro, eu disse para vocês semana passada que eu iria falar sobre ele, e aqui vamos nós, falando um pouquinho desses 2 apóstolos e discípulos. O primeiro é o Tiago maior. 2 Tiagos haviam nessa história, e muitas vezes é normal, é natural que a gente se confunda. Por isso temos que ter o cuidado quando estiver lendo para saber, para distinguir quem é. Então o primeiro Tiago é o Tiago maior, nascido na cidade de Betsaida, na Galileia. Betsaida, na Galileia. Esse é o Tiago maior, Galileia, tá? Esse é o Tiago maior, nascido na Betsaida, na Galileia, irmão e companheiro de João na pesca. Ele é irmão e companheiro de pesca de João. Ele é irmão e companheiro de João. Quando João pescava, eles eram pescadores. Já Tiago, preste atenção nisso agora, o chamado Tiaguinho, chamado já Tiago, ou chamado Tiago menor, ele era filho de Alfeu e Maria de Cleófas. Tiago menor, filho de Alfeu e Cleófas, que é o primo de Jesus. Cleófas, primo de Jesus. Então entenda, Tiago maior, aí você vai começar a assimilar, a semelhar quem é quem. Tiago maior, ele é irmão de João e também pescador, companheiro de pesca. Já Tiago menor, ele é filho de Alfeu e Cleófas, e esse Tiago menor, ele é primo de Jesus. Por que ele recebe o nome de Tiago menor? Foi uma forma carinhosa de que Jesus usou para se referir a ele, porque Tiago menor, obviamente, ele era mais jovem, mais novo, e por isso ele recebe esse título. E quem dá esse título de Tiago menor para ele é o evangelista João, para diferenciar de Tiago maior, que era companheiro de pesca de João. Então Tiago, companheiro de pesca, era irmão de João, e Tiaguinho, ele era primo de Jesus. Guardem isso, anotem isso, porque é importante. A profissão de João, falando do evangelista, não é João Batista. João, o qual escreveu o livro, o evangelista, ou discípulo, João, o evangelista. Discípulo
E o que mais? Apóstolo. A profissão de João era pescador. O que acontece? Jesus convidou os dois Tiagos, Tiago, o seu irmão, e Tiaguinho, Tiago, irmão de João, e Tiaguinho, primo de Jesus. Jesus convidou os dois Tiagos e João como companheiros. Eles eram companheiros de pesca, e a palavra de Deus diz que Jesus faz o convite a eles e diz a eles: agora, como disse a Pedro também, vocês deixarão de ser pescadores de peixes para se tornarem pescadores de homens, de almas, para pregar o evangelho. E os dois partiram, logo que ouviram o convite, logo que receberam o convite, partiram de imediato, deixando tudo, inclusive seus pais e família, para seguir a Jesus. Um fato bem interessante que eu acho, que eu encontro nessa história, é que Tiago, João e Pedro, novamente, Tiago, João e Pedro, e a gente coloca numa outra ordem, a gente diz Pedro, Tiago e João. Esses três, olha porque mais uma vez a Bíblia, a história conta o fato de que eles eram mais próximos e íntimos de Jesus. O ponto de direção, o ponto de início que nos mostra a proximidade, o contato e o fato deles serem mais íntimos. Esses homens, eles presenciaram inúmeras coisas, milagres, manifestações, curas. Eles viram coisas que os demais não viram. E esses três, Pedro, Tiago e João, eles estavam presentes. Eles estavam na casa de Pedro, ou da casa da sogra de Pedro, e viram o milagre da cura da sogra de Pedro e também da ressurreição do filho de Jairo. Só esses três estavam lá. O colégio apostólico já era 12, porém só os três estavam presentes. O que nos mostra, biblicamente, historicamente, que esses homens andavam de forma mais íntima com Jesus. Eles foram e acompanharam Jesus nesses momentos de glória, nesses momentos de manifestações tremendas, como também, não obstante, eles presenciaram momentos de muita dificuldade, de muita perseguição. Acompanharam Jesus também, não só nos momentos de glória, de milagres, mas acompanharam Jesus nos momentos difíceis da sua jornada, do seu ministério. O nível de intimidade que a gente observa entre Pedro, Tiago e João era tão grande que foram somente os três. Observe, nós tínhamos 12, mas foram somente os três, as três únicas pessoas que testemunharam, que estiveram em um dos eventos, se não o maior, um dos maiores eventos em que Jesus participou a eles quando esteve na terra. Fora quando Jesus estava no Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração também é chamado na história judaica, inclusive na Bíblia também, de Monte Tabor. É lá no Monte Tabor que estavam presentes Pedro, Tiago e João durante a agonia de Jesus, também no Getsêmani, momentos antes dele ser crucificado. Você deve lembrar muito bem daquele episódio de que Jesus chega com os três, Pedro, Tiago e João, para orar no monte. Por isso nós temos esse costume de orar. Alguém me perguntou certa vez, por que os crentes gostam de orar no monte? Gente, a gente está seguindo o que a Bíblia diz. Jesus gostava de orar no monte. Monte Tabor era um lugar, foi o Monte da Transfiguração.
O Getsemane, ou Getsemane no português, aquele evento que Jesus caminha antes de ser preso, antes de ser traído, antes de Judas o beijar no rosto, porque Jesus, a Bíblia diz que aquele que o trair é aquele que iria indicar com um sinal num beijo no rosto. Aparentemente é porque os discípulos, eles tinham uma fisionomia quase semelhante, não dava para distinguir entre eles. Eu não sei, entre nós é difícil falar isso porque somos muito miscigenados, né? Somos brasileiros e a gente tem uma cultura muito mista, temos pessoas de várias formas, mas vou dar um exemplo para você. Se você for no Japão, por exemplo, e colocarmos ali e vemos uma multidão de japoneses, eles não parecem um com o outro? Se você for na Índia, por exemplo, você olha para um indiano, eles não se parecem um com o outro? Então, obviamente, naquela hora, o sinal que indicaria quem era Jesus era o beijo do traidor no rosto. Então ele se aproxima com o soldado Judas e o beija no rosto, aí mostrando para eles que aquele era aquele que deveria ser preso ou deveria ser entregue à mão dos malfeitores. Então Pedro, Tiago e João eram os três que estavam ali, tanto no Monte Tabor quanto no Getsemane ou Getsemane. Quando Jesus exercia com seu pai a ocupação de pescador, Jesus chamou ao ministério apostólico, onde se distinguiu pelo título de discípulo amado de Cristo. Jesus é que deu o título de João de o discípulo amado. E depois da ascensão do Senhor, João pregou o evangelho na Ásia. Isso é interessante você saber por onde João estava caminhando. João prega depois da ascensão, da subida de Jesus. João prega o evangelho, ele anuncia a palavra na Ásia, tá? Naquela região da Ásia, onde ele escreve as 7 igrejas da Ásia, ele estava ali. Ele pregou o evangelho na Ásia Menor, por cujo motivo foi desterrado, ou seja, ele foi despatriado, ele foi arrancado, ele foi exilado pelo imperador Domiciano, logo após, para a ilha de Patmos, aonde, na ilha de Patmos, lembre-se, nós estamos fazendo uma visão panorâmica, ilha de Patmos, João, eu vou recapitular e refazer esta frase, que ele era discípulo, o que mais? Evangelista e apóstolo. João escreve na ilha de Patmos o que? O Apocalipse. É lá que ele começa a escrever o livro do Apocalipse. Para refutar, para ir contra, João escreve para ir contra o atrevimento daqueles grupos hereges que surgiam naquela época, negando a divindade da vinda de Cristo, dizendo que Jesus fora apenas um simples homem. O propósito do escrito de João na ilha de Patmos era para refutar a falácia, ou seja, a mentira que diziam a respeito de Jesus, dizendo: esse homem aí é um homem normal, esse aí é um homem que veio só para trazer confusão. Ele é um homem simples. E também ele estava visando suprir as coisas que os outros 2 evangelistas não registraram. João escreveu logo após deles o seu evangelho. Então João escreve primeiro o Apocalipse e depois escreve o evangelho. Um escrito agora bem sacro, tá? Porém contemporâneo, diz que com muita propriedade, falando-se em termos atuais, Lucas, Marcos e Mateus, eles foram tipo repórteres, porém repórteres honestos dos acontecimentos de Jesus, fiéis às suas visões, fiéis ao que eles assistiram, fiéis ao que eles presenciaram, colocando ao redor da personalidade da pessoa de Jesus. Mas João, é interessante a gente dizer isso,
de que João não foi assim. João foi considerado um editorialista, ou seja, aquele que recolhe as lições, os fatos, os acontecimentos. Em outras palavras, o evangelho de João, ele se difere dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, por conta dos detalhes, por conta de cada detalhe. Então, eu quero incentivá-lo novamente. Se você ainda não leu, é importante você ler todo o evangelho de João, e depois que você tiver uma visão mais aprofundada de João, corra para os evangelhos e você já vai perceber a diferença dos detalhes que encontramos em João. Agora, João é o único também que diz, você não vai encontrar isso em nenhum outro evangelho, novamente aqui uma característica joanina. João diz que o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Como pode isso? Algo se materializar? Como se pode uma palavra se materializar? Só Deus e só Jesus que tem esse poder. João disse, e nós já lemos esse texto no início, ele conta que no princípio, João estava escrevendo aqui como se fosse Gênesis, tá? Ele diz que no princípio, a palavra princípio em Gênesis é Bereshit, tá? Observe isso. A preposição B, ela quer dizer em, e a palavra de mais redundância é reshit, que quer dizer um pacto, uma aliança, um propósito, um fim. Então, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Logo após João referir-se assim a Jesus, ele descreve uma história muito interessante. Ele fala da história de um outro João.